Este pequeno inseto pode sobreviver a ser atropelado por um carro. Cientistas tentaram esmagá-lo com uma força de 39 mil vezes seu próprio peso e ele simplesmente sobreviveu. Engenheiros da Universidade de Berkeley ficaram tão impressionados que estão usando sua armadura para criar materiais do futuro. Mas o segredo dessa criatura de apenas 2 centímetros vai muito além do que você imagina. Prepare-se, porque essa história vai mudar completamente a forma como você enxerga os insetos. Nas florestas secas do oeste dos Estados Unidos, especialmente nas regiões montanhosas da Califórnia e do Oregon, sob cascas de árvores mortas e apodrecidas, vive silenciosamente um dos animais mais indestrutíveis do planeta, o besouro couraçado diabólico. E sim, esse é o nome científico real dele, Floedes diabolicus. Passou nada menos que 150 milhões de anos aperfeiçoando a armadura mais eficiente que a natureza já criou. Esse não é apenas mais um inseto. Enquanto você assiste a este vídeo, esse pequeno guerreiro da natureza está lá fora, sobrevivendo a condições que matariam instantaneamente a maioria das outras criaturas. Mas a pergunta que intriga os cientistas é por que um besouro tão pequeno, tão aparentemente insignificante, precisa de uma defesa tão extrema, tão exagerada? A resposta está na sua estratégia de sobrevivência única, que desafia tudo o que conhecemos sobre a relação entre tamanho e resistência no reino animal. Para entender a magnitude dessa descoberta, precisamos voltar ao ano de 2020. Foi quando uma equipe multidisciplinar de cientistas da Universidade da Califórnia, em Berkeley, liderada pelo engenheiro biomecânico David Kissalius e o biólogo Jesus Ribeira, decidiu fazer o impensável, descobrir exatamente, com precisão científica, quanta força esse minúsculo besouro consegue aguentar antes de sucumbir. O experimento foi meticuloso. Eles colocaram exemplares vivos do besouro em uma prensa hidráulica de alta precisão, usada normalmente para testar materiais de construção civil e aeroespaciais. E então, milímetro por milímetro, começaram a aplicar pressão crescente sobre a criatura. 10 quilos de força. O besouro continuava absolutamente intacto. 20 quilos. Nenhum sinal de dano. 30 quilos. 40, 50, e o pequeno inseto permanecia vivo, sua carapaça resistindo de forma que parecia desafiar as leis da física. Os cientistas continuaram aumentando a pressão. 60 quilos, 70, 80, a equipe toda estava em estado de choque absoluto. Nunca, em décadas de pesquisa com biomecânica, eles tinham visto algo remotamente parecido. Quando a prensa finalmente atingiu a marca de 149 newtons, o equivalente a aplicar uma força de 39 mil vezes o peso corporal do próprio besouro, algo absolutamente inacreditável aconteceu. A máquina, essa impressionante prensa hidráulica de milhares de dólares, projetada para esmagar concreto e metal, começou a falhar antes do besouro. Isso mesmo que você ouviu. O equipamento científico de última geração começou a apresentar problemas mecânicos antes que a criatura mostrasse sinais significativos de dano estrutural. Agora, deixa eu te dar uma perspectiva real do que isso significa. Imagine um ser humano adulto, com peso médio de 70 quilos. Para esse humano suportar uma força proporcional ao que o besouro aguenta, ele teria que sobreviver ao peso de 273 elefantes africanos adultos empilhados em cima dele. 273 elefantes.
E não apenas sobreviver, continuar funcionando, se movendo, respirando normalmente. É simplesmente incompreensível pela nossa lógica cotidiana. Os pesquisadores ficaram obcecados. Como isso era possível? O que esse besouro minúsculo tinha que gigantes da natureza não tinham? A resposta estava escondida na arquitetura microscópica de sua carapaça, esperando ser revelada por tecnologia de ponta. Usando microscopia eletrônica de varredura, tomografia computadorizada de alta resolução e modelagem computacional 3D, os cientistas mergulharam profundamente na estrutura do exoesqueleto do besouro. E o que eles descobriram foi absolutamente revolucionário. Um design de engenharia tão sofisticado que nenhum engenheiro humano tinha pensado em algo parecido antes. Veja bem, a maioria dos besouros na natureza pode voar. Eles possuem asas funcionais escondidas sob uma camada protetora chamada élitro. Mas o besouro couraçado diabólico fez uma escolha evolutiva radical. Ele sacrificou completamente sua capacidade de voo. Onde outros besouros têm asas dobradas e músculos de voo, ele desenvolveu algo muito mais valioso para sua sobrevivência: uma fortaleza impenetrável. Sua carapaça não é uma peça única e rígida, como muitos poderiam imaginar. Ela é formada por múltiplas placas que se encaixam como um quebra-cabeça tridimensional ultracomplexo. Cada uma dessas placas possui bordas com projeções microscópicas em forma de serra, estruturas tão pequenas que só podem ser vistas com microscópios potentes. Os cientistas batizaram esse sistema de sutura em lâmina, e é aqui que a mágica acontece. Quando uma força extrema é aplicada sobre o besouro, digamos, a mordida de um pássaro ou o pisão de um mamífero, você esperaria que a carapaça simplesmente quebrasse de uma vez, como um copo de vidro caindo no chão. Mas não é isso que acontece. Em vez disso, essas placas microscópicas começam a deslizar levemente uma sobre a outra, redistribuindo a energia do impacto por toda a estrutura corporal do besouro. É como se a armadura fosse simultaneamente rígida o suficiente para não ceder imediatamente, mas flexível o suficiente para absorver e disserpar a força. É o equivalente biológico das zonas de deformação programada em carros modernos, aquelas áreas que amassam propositalmente durante um acidente para absorver o impacto e proteger os passageiros. Mas lembre-se, isso foi desenvolvido pela natureza há 150 milhões de anos, muito antes dos primeiros humanos sequer existirem. A geometria dessas suturas é tão precisa que cada curva, cada ângulo, cada projeção em forma de serra tem uma função específica na distribuição de força. Os cientistas descobriram que as suturas mais próximas ao centro do corpo do besouro têm ângulos diferentes das suturas nas bordas, criando um gradiente de resistência que otimiza a absorção de impacto de múltiplas direções simultaneamente. Mas a história fica ainda mais impressionante. Os engenheiros de Berkeley ficaram tão fascinados com esse design que decidiram fazer algo inédito, replicá-lo artificialmente. Em 2021, após meses de simulações computacionais e prototipagem, eles criaram juntas metálicas inspiradas diretamente na estrutura do besouro couraçado diabólico. Os resultados foram espetaculares. Essas juntas biomiméticas, ou seja, que imitam a biologia, demonstraram ser 30% mais resistentes a falhas catastróficas do que juntas convencionais usadas atualmente na indústria. E mais importante, quando submetidas a forças extremas, elas não quebram abruptamente. Em vez disso, elas deformam gradualmente, dando sinais de aviso antes de uma falha completa, exatamente como o besouro faz. Isso é ciência de verdade, um processo infinito de descoberta e maravilhamento. Então, da próxima vez que você vir um inseto, qualquer inseto, caminhando pelo chão ou voando pelo ar, pare por um segundo. Lembre-se de que você está olhando para o produto de bilhões de anos de engenharia evolutiva.
Lembre-se de que essa criaturinha aparentemente insignificante pode ter segredos que poderiam revolucionar nossa tecnologia, nossa medicina, nossa compreensão da física e da engenharia. O besouro couraçado diabólico nos dá uma lição de humildade. Ele nos lembra que a natureza é e sempre foi nossa maior professora. Tudo o que precisamos fazer é prestar atenção, observar com cuidado e ter a sabedoria de aprender com os mestres que nos rodeiam há milhões de anos. Esse pequeno guerreiro blindado, esse sobrevivente supremo, esse tanque biológico em miniatura, evoluiu para fazer uma coisa simples: sobreviver. E ele faz isso melhor do que qualquer outra criatura de seu tamanho no planeta Terra, possivelmente melhor do que qualquer criatura que já existiu. Se você ficou tão impressionado quanto eu com a engenharia miraculosa desse besouro, então você definitivamente vai adorar o próximo vídeo, onde vamos explorar as mantis religiosas que desenvolveram técnicas de caça tão sofisticadas que conseguem capturar pássaros em pleno voo, algo que cientistas achavam ser impossível até filmarem acontecendo. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo dessa série sobre as criaturas mais extraordinárias do planeta. Valeu e até a próxima descoberta!